de Yahshua Mashiach, meus irmãos. Eu venho gravar mais um vídeo para a igreja e o Eterno tem colocado algo no meu coração e eu queria dividir com os irmãos. A Escritura diz, irmãos, que o Eterno ele revelaria aos seus todos os seus oráculos, os seus segredos nos últimos dias. Estamos vivendo aqui, né, irmãos, o despertar da igreja Filadélfia, da igreja remanescente que Yahweh levantou nos últimos dias, né? Através da revelação dos seus nomes verdadeiros, da restauração da verdadeira imersão, o propósito verdadeiro do partir do pão, a união dos irmãos, a oração, o jejum e tudo isso, né, irmãos, que o Eterno tem restaurado. E por conta disso, nós temos tido um despertar de busca, de entendimento a cada um. Todos os Yaldins aí, o Eterno tem revelado, tem dado sonhos, tem dado visões, revelações. Nosso irmão Romilson sempre está trazendo uma revelação da parte do Eterno. Sempre o Eterno tem falado algo novo, revelado algo novo, não só para ele, mas tantos outros nossos irmãos aí tem sido usado pelo Eterno, né? Está nome vários irmãos, irmão Nelson, irmão Hugo, irmão Arlindo, irmão Roberto, irmão Isaac, irmão Itamar, tantos e tantos irmãos aqui. Eu vou pecar porque tem muitos irmãos aí fazendo a vontade do Pai e sendo instrumentos do Pai nesses últimos dias. E eu queria compartilhar, irmãos, dividir com vocês algo que agora pela manhã o Eterno revelou ao meu coração dentro da sua palavra, né? Estava aqui em casa consagrando e meditando, orando na verdade, e o Eterno falou comigo na sua palavra. Hoje é dia 8 de março de 2022 e eu queria falar a respeito do povo de Israel que estava cativo, né? A Escritura diz lá no livro de Gênesis, Êxodo, a história do povo de Israel, o povo hebreu. E quando foi com José, né? Através de José lá e os seus irmãos, eles foram para o Egito. E depois de muito tempo, depois que José morreu, mudou-se o faraó e o povo hebreu começou a ser escravo no Egito. E essa escravidão gerou no povo tristeza, amargura, dor, como diz lá no Salmo 137, se não me falha a memória, né? O povo chorava e clamava por libertação. E diz a Escritura que quando Yahweh ele chama Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 7 ao 9, o Eterno diz assim para Moisés, que o choro e a lamentação do povo chegou aos ouvidos dele. E ele então resolveu libertar aquele povo. E aí ele levantou Moisés, marcha, né? E aí a gente sabe o decorrer da história, os sinais que foram feitos ali, até chegar a morte dos primogênitos, irmãos. E ali Faraó, ele abriu mão, deixou o povo seguir, junto com Moisés, e aí eles seguiram, caminho ao mar, e diz a Escritura que o próprio Yahweh dos exércitos endureceu o coração de Faraó, para perseguir o povo. E ali naquele episódio foram destruídos completamente ali aqueles perseguidores do povo de Yahweh, né? Foram mortos ali pelo mar, o faraó e todo o seu exército. E dali então começou a peregrinação de Moisés conduzindo o povo até a terra prometida. E nesse meio tempo teve ali as tábuas da lei. Moisés subiu ao monte, o povo fez um bezerro de ouro e estava ali despidos e adorando ali aquele culto pagão. E aí Moisés quebra as tábuas, o Eterno novamente entrega mais uma vez aí a aliança através dos seus mandamentos ali a Moisés. E há ali um concerto. E como os irmãos conhecem a história, Yahweh não deixou o povo morrer no deserto. O povo sentiu fome e Yahweh mandava o maná. O povo quis comer carne e Yahweh mandou codornize. O povo sentiu sede. Teve uma época que Yahweh preparou até um oásis no meio entre um deserto e outro, irmãos. Se você ler aí o livro de Êxodo, você vai encontrar esse texto. E a Escritura diz que o povo queria tomar água. E Yahweh disse a Moisés para que falasse com a rocha, para que a rocha vertesse água para o povo. Moisés falou, e aí depois diz a Escritura que ele catou e bateu, ofendeu a rocha.
para que saísse água. Moisés, ele caiu ali, ele pecou. E por conta desse pecado, desse erro, dessa falha, Moisés ele não conseguiu alcançar a promessa. Não conseguiu chegar até o fim da carreira, né? Não conseguiu herdar ali aquilo que estava prometido. Não quer dizer que ele deixou de ser povo do Eterno, mas ele não desfrutou ali aquela promessa. E aí a escritura diz que ele chegou no Monte Nebo, e ali ele morreu. Só que antes dele morrer, quando ele estava a morrer, na verdade ele morreu, naquele meio tempo ali já havia um jovem que estava andando junto com Moisés, que era Josué. E junto com Josué tinha mais um chamado Caleb. Esses foram aqueles que foram fazer a observação da terra, né? E foram os únicos que voltaram com palavras de fé, com palavras de vitória, com palavras positivas, que não olharam a adversidade, que não olharam a dificuldade, que acompanharam ali o erro e o pecado de Moisés. Porém, contudo, permaneceram fiéis ali ao Eterno, à sua fé, permaneceram fiéis ali no pouco, no mínimo, como diz a Escritura, né? Se nós formos fiéis no mínimo, no muito o Eterno nos colocará. E aí a Escritura diz que depois da morte de Moisés, Yahweh levanta a Josué. E quando Yahweh levanta Josué, irmãos, tem o texto aqui da Escritura que eu vou ler aqui. Aqui, irmãos, texto, Josué capítulo 1, aqui é o chamamento de Yahweh a Josué. Eu vou ler o versículo 6, o 5, tá? É desde o começo, mas vou ler o 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Aí vem aqui o 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Versículo aqui para a igreja. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque Yahweh, teu Criador, é contigo por onde quer que andares. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Essa foi a palavra que Yahweh deu a Josué quando Moisés falhou, e Josué ali foi levantado pelo Eterno para concluir a obra que o Eterno tinha designado para o seu povo. A Escritura diz que 2 milhões de hebreus saíram do Egito, irmãos, 2 milhões. E apenas 2 pessoas dessa multidão entraram na terra: Caleb e Josué. E o interessante é que eu quero dizer para você, louvado seja Yahweh dos exércitos, Josué ele caminhou triunfante. Ele teve dificuldades, por isso que o Eterno disse: esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, não te espantes, né? Por quê? Porque o adversário ali naquela cidade, os homens ali eram homens de batalha. Eles tinham que travar uma batalha, uma peleja para poder herdar a terra. Mas Josué jamais olhou para as dificuldades, ele olhou para a certeza da promessa. Ele olhou para quem havia feito a promessa para ele. Ele não olhou para A nem B, ele não olhou para aquelas outras pessoas que lá atrás com ele, quando ele avistou a terra, quando as pessoas estavam ali com uma opinião contrária, dizendo que jamais eles conseguiriam herdar a terra, que os homens eram gigantes e que eles estavam perdidos ali. Não, eles não foram pela opinião daqueles que não deram crédito ao que o Eterno tinha falado desde o começo. Então ele permaneceu firme na visão do Eterno e cumpriu as ordenanças, chegou até o final e conduziu o povo até aquela terra. E o que o Eterno pôs no meu coração, irmãos,
seria mesmo a gente fazer o Eterno trouxe ao meu coração uma comparação entre Moisés e a igreja em si, a igreja que veio no decorrer das eras, né? E que hoje é Laodiceia, e Josué na postura e na posição da igreja de Filadélfia. E o interessante é que tem muitas coincidências, irmãos, nessas duas caminhadas. E o Eterno veio falando comigo ao meu coração nessa manhã, eu queria dividir com você. A igreja, ela clamava por libertação, porque ela estava escravizada no pecado. O povo hebreu clamava por libertação. Ele estava escravo, não havia mais tanto temor. As pessoas tinham feito do templo comércio, lugar de salteadores, covil de ladrões. Tanto que Yahshua, naquele episódio, né, ele foi lá e derrubou tudo lá no pátio lá e deu uma bronca, pegou a fivela, um chicote, sei lá, e saiu quebrando tudo, dizendo que eles tinham corrompido a casa de seu pai. Então o povo clamava, com certeza tinha ali os remanescentes, tinha ali aqueles que estavam com o coração sincero e quebrantado, esperando o Mashiach, esperando a libertação. E assim estava também o povo no Egito, cativo de Faraó. E o Eterno levantou Moisés lá para libertar o povo do Egito. E aqui o Eterno levanta Yahshua para libertar a igreja. Yahshua para trazer a libertação verdadeira ao povo do Eterno. E quando Yahshua cumpriu ali no madeiro a sua missão, ele destruiu por completo os inimigos da igreja. Ele derrubou ali por terra o adversário e deu na mão da igreja a chave da vitória, que era o poder que havia no seu nome. Yahshua o Mashiach. Yah salva, o caminho da salvação pertence a Yah. Yahshua é o caminho, Yahshua é a verdade, Yahshua é a vida. E ele trouxe vida à igreja. E a escritura diz que a igreja estava sendo conduzida e estava conduzindo o povo ali ao caminho da Yahushalã celestial. E aí a escritura diz que assim como Moisés caiu em desobediência, a igreja também caiu em desobediência no concílio de Nicéia. A igreja caiu lá atrás, na apostasia, e continuou caminhando, assim como o povo de Israel caminhou no deserto durante anos. A igreja vem caminhando durante anos e anos e anos, em busca de alcançar a promessa, em busca de alcançar a terra prometida. Mas, meus irmãos, assim como Yahweh não deixou que todo o povo morresse no deserto, separou um remanescente, mas durante a trajetória, Yahweh lhe deu água, deu comida, ele manteve ali aquele povo vivo, mesmo que morto espiritualmente, mas vivo. Assim aconteceu no decorrer da história da igreja também. O Eterno não deixou a igreja morrer, mesmo na desobediência, mesmo no erro. O Eterno vem cuidando do seu povo. Ele vem cuidando do seu povo, vem alimentando, e vem alimentando, e vem cuidando, para que a igreja não morresse. Mas a escritura diz que a igreja tem caminhado no deserto por um longo período. E por conta disso, assim como foi com Moisés, que desobedeceu, ele chegou a avistar a terra prometida. Ele avistou o milagre. Ele presenciou o povo que estava ali diante daquela terra. E ele viu com seus olhos que o Eterno tinha levantado um para seguir aquilo que ele não tinha conseguido chegar até o final. Aquilo que ele não teve sabedoria, que não teve prudência para obedecer. E Josué foi levantado para conduzir o povo a herdar aquela grande e maravilhosa promessa. E assim tem sido hoje. A igreja de Laodiceia, ela vai avistar
a entrada triunfal do filho varão no reino. Ela tem visto Filadélfia, e talvez não tenha dado crédito para Filadélfia. A escritura não diz que Moisés não deu crédito para Josué, quando via ele com ele ali. Mas Josué caminhou com Moisés. E Josué aprendeu com os erros de Moisés. E Filadélfia caminhou em Laodiceia. Foi tirado de Laodiceia. E tem aprendido, e tem visto aonde Laodiceia tem errado. E tem tido uma nova visão, uma nova revelação do Eterno. Josué seguiu a visão do Eterno. Filadélfia também está seguindo a visão do Eterno. Filadélfia continua aí seguindo os 4 pilares. Continua aí seguindo a imersão, o partir do pão, a oração, o jejum, meditação na palavra. E o Eterno é tão maravilhoso que ele tem permitido, ainda por um período, Filadélfia caminhar ao lado de Laodiceia, para que muitos dos nossos irmãos ali ainda possam ter a noção e o despertamento da verdade. Aleluia. E o que eu quero dizer, irmãos? Nós somos poucos. Somos muito poucos. Em número somos muito poucos. Assim como de 2 milhões apenas 2 entraram. De milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas em toda a era da igreja, 144 mil herdarão o reino, de todos os povos, nações e línguas. E assim, eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão de Filadélfia. Para você, meu irmão, que mesmo tendo pouca força, mesmo quando viu o gigante, acreditou em Yahvé dos exércitos. Como disse aqui, para Josué: não temas, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque Yahvé dos exércitos é contigo, por onde quer que andares. Então é reta final, irmãos. É reta final. Não te espante, não pasme, guerreie, peleje. Espiritualmente lute com todas as armas que você tiver. Busque as armaduras ali em Efésios capítulo 6. Tire um tempo, consagre, ore, busque a palavra, busque o Eterno. Porque assim como Moisés, ele recebeu a promessa, a ordenança, mas não chegou até o final. Ele não chegou até o final para concluir aquilo que o Eterno designou, e ele poderia ter vivido essa promessa. Assim tem sido a igreja no decorrer dos anos. Mas o Eterno levantou a Filadélfia, assim como levantou a Josué. Porque o Eterno sempre levanta os seus, sempre levanta o remanescente. Mas a palavra do Eterno não cai por terra. Então nós somos muito poucos em número, mas nós temos Yahvé dos exércitos conosco. E a vitória já é nossa. Nós vamos tomar posse do reino. Nós vamos tomar posse da terra prometida, em nome de Yahvé. Não porque nós merecemos, mas porque dentro de nós existe a fé inabalável, existe a certeza da vitória, porque fiel é quem prometeu. Assim como Josué permaneceu firme, assim como Josué, mesmo sendo bem menor do que Moisés em feitos, né? Mas ele foi achado digno de receber ali essa tão grande promessa e tão grande responsabilidade. Então nós possamos tomar em mãos a responsabilidade que nós temos. A perseguição tem se levantado ferozmente sobre todos os Yaldins, todos os nossos irmãos. Eu não sou diferente. Temos passado lutas muito grandes aqui na minha casa, mas eu e minha esposa e meus filhos estamos de pé na presença do Mashiach, cheios do Ruach do Eterno, chorando, clamando, mas levando a preciosa semente. Então que você possa continuar levando a preciosa semente, chorando e clamando, porque com certeza você colherá com alegria o resultado da sua semeadura. Tá bom? Então deixa essa mensagem para os irmãos, que o Eterno abençoe todos em Yahshua Mashiach.